Olá pessoal, tudo bem? Então vamos resolver uma questão da Ampeg que usa equações diferenciais e equações em diferenças, tá? Caso você queira ver uma playlist da Ampeg, né? Aqui em cima, no card, você vê essa playlist. No final também aparece um retângulo. Você clica no retângulo e vê a playlist da Ampeg. Tá bom? Nessa questão tem equações de segunda ordem, sistemas de equações, tá? Diferenciais, e tem também equações em diferenças, tá? Estou terminando um curso para Ampeg com um preço muito acessível, com toda a matéria do programa seguindo exatamente o edital. Além de ter a matéria, nós vamos ter questões dos últimos 10 anos, quase todas resolvidas lá, beleza? Então aguarde. Qualquer contato comigo, entre aqui na descrição, tem meu e-mail, nós conversamos, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, dada a equação diferencial ordinária, EDO, x dois pontos é a mesma coisa que x duas linhas, derivada segunda. Alguns livros também colocam y duas linhas. Menos x 6x pontos, 6x' mais 9x igual a zero. As funções x1 de t, que é menos e elevado a 3t, e x2 de t, que é 2t elevado a 3t, são soluções particulares dessa EDO. E a solução geral é dada por x de t igual a C1 elevado a 3t mais C2t elevado a 3t, com C1 e C2 pertencente aos reais. Bem, quando você resolve uma equação diferencial, primeiro, você acha a solução geral. A solução geral é dada por isso aqui, ó, tá? Então, nós vamos resolver a equação, a solução geral. Primeiro aqui nós vamos fazer a equação característica, que é uma equação do segundo grau, tá? O número que acompanha o x dois pontos aqui, ó, é 1. Então, você vai pôr 1R2. Aqui é menos 6R, aqui é mais 9. Uma equação do segundo grau, forma de Bhaskara, aquelas coisas. Então, você vai ter que resolver essa equação, você vai ter que calcular o delta. O delta aqui vai dar 36 menos 36, vai dar 0. E usando a fórmula de Bhaskara, fica 6 mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2. O fato de você somar 0 e tirar 0 não muda a raiz. Então, você tem uma raiz repetida. Agora, você tem que saber uma coisa. Quando tem raiz repetida, é C1 é elevado a 3t. Na outra, você tem que colar um t, tá? Quando tem raiz repetida. Então, você tem que fazer isso. A solução geral é C1 é elevado a 3t, C2t é elevado a 3t. Se aqui não fosse raiz repetida, vamos supor que uma é 3 e outra é 4. Você ia tirar esse 3t aqui e ia pôr 4t aqui. Tudo bem? Agora eu quero verificar se essa função aqui é a solução dessa equação. Tem e elevado a menos 3t. Esses C1 e C2 são quaisquer. Então, se eu fazer C1 igual a menos 1 e C2 igual a 0, eu vou chegar nisso aqui, ó. Olha lá. C1 igual a menos 1, eu vou chegar nessa solução particular. C1 e C2 pode ser 500, 1000, cada valor você põe um número, né? Agora, na outra, você chegar na segunda, você põe C1 igual a 0 e põe C2 igual a 2t. Então, pessoal, nós chegamos nas duas soluções, tá? Chegamos nas duas soluções. Então, x1 e x2 são soluções particulares, beleza? Então, concluindo, aqui a solução geral está ok. As soluções particulares também estão ok. Então, a questão aqui é o quê? É verdadeira. Tudo bem? Vamos para número 1. Atenção! Uma solução particular da equação y de r em r para a EDO x dois pontos menos 4x ponto mais 4x igual a menos cosseno de t, aqui é uma equação não homogênea, tá? Não é igual a zero. É do tipo a cosseno de 2t, onde a pertence a r, a é uma constante a ser determinada.
Como ele está falando que esse cara aqui é uma solução particular, significa que esse cara aqui, esse y de t, quando trocado por x, tem que dar um igual, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui nessa equação e trocar o x por a cosseno de 2t. Vamos fazer isso? Então, vamos substituir y de t igual a cosseno de 2t na EDO para verificar se dá certo. É o jeito mais fácil, tá? Então, aqui o x não está derivado duas vezes? Eu pus duas vezes. Aqui ele não está derivado uma vez? Uma vez. E aqui não está derivado. Tem que dar menos cosseno de 2t. Quando você deriva o cosseno duas vezes, o cosseno é menos seno e o seno é cosseno. Então, o sinal muda. E esse 2 aqui pula fora duas vezes pela regra da cadeia. Então, aqui você tem menos 4a cosseno de 2t. Aqui se deriva uma vez só. O 2 pula fora, dá negativo, com menos dá mais. Seno de 2t, aqui não tem que fazer nada. Aqui você tem dois termos simétricos. Você pode passar o facão. Aqui está falando que 8a seno de 2t é igual a menos cosseno de 2t. Será que existe um a, né? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que o seno é igual ao cosseno? Se o cara de cá fosse igual, tá? Você poderia até achar um valor de a, mas essa expressão aqui não é igual a essa, não é um particular, beleza? Não existe um número a fixo que faz o quê? 8a seno de 2t ser igual a menos cosseno de 2t para todo t, tá? Tem que ser para todo t. Então, esse cara aqui não é solução dessa equação, tudo bem? Então, nós falamos aqui, ele falou uma coisa que é o quê? Que é falsa, ok? Falsa. Vamos à pergunta 2. Atenção, hein? Pergunta 2. As funções x1 de t cosseno t e x2 de t igual a menos t seno de t mais π sobre 2, você vai ter que transformar isso aqui, tá? Para uma expressão equivalente. São soluções particulares da EDO. X duas linhas mais x igual a zero. E a sua solução geral é dada por C1 cosseno de t, C2 seno de t mais π sobre 2. Então, pessoal, aqui, novamente, para mim resolver uma equação, eu tenho que montar a equação característica. Repare que não tem o x ponto aqui. Então, fica 1R2 mais 1. Então, a equação característica é essa aqui, ó. Equação característica é R2 mais 1. Você passa um 1 para o outro lado negativo. Extrai a raiz quadrada de menos 1. Você fala assim, tem jeito? Para nós tem. Raiz quadrada de menos 1 é o i. Então, dá mais ou menos i. Você tem que saber o caso quando as raízes são complexas, tá? Então, você tem que saber uma fórmula quando as raízes características são complexas. A fórmula é essa aqui, ó. C1 é elevado a AT cosseno de BT, C2 é elevado a AT seno de BT. Quem que é o A? O A é o que está antes do mais ou menos. E o B de bola é o que está colado no I. No caso específico aqui, o A é 0 e o B é 1. Tá? Então, vamos substituir isso aqui? Vamos lá? Então, ficou. Como é elevado a 0t, esse cara virou 1. E o de cá também virou 1. Virou essa aqui é a solução geral. Tá? Essa é a solução geral. Agora, observe que ele falou que a solução geral tem um seno de t mais π sobre 2. Eu vou desenvolver isso aqui, tá? Talvez você não lembre disso, mas no colégio, alguns colégios dão. É seno de A mais B. É seno A cosseno B, seno B cosseno A. Os antigos falavam, minha terra tem golveias onde canta o sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A.
Então você põe o seno de um e o cosseno do outro, e depois você muda. O cosseno de π sobre 2 é zero e o seno de π sobre 2 é 1. Então o seno de t mais π sobre 2 deu cosseno de t. Então, quando ele está falando que a solução aqui é cosseno com cosseno, tá? Ele tá, que esse seno de t mais π sobre 2 aqui deu cosseno. Então você vai poder somar as duas aqui, ó. Olha lá. Então a solução geral seria C1 cosseno com C2 cosseno. Somando aqui, dá C1 mais C2 cosseno t. Não está igual eu falei aqui, ó. Uma tem cosseno e a outra tem seno. E a dele aqui só tem cosseno. É tipo, você precisa de 2 para-brisa para limpar, 2 limpadores de carro para limpar o para-brisa. Aqui você só tem um. Tá? Então não está de acordo com ele falou, né? Então isso aqui, o que acontece? Não é o que? A solução geral da equação. Se não é a solução geral da equação, essa afirmativa é o quê? É falsa. Tudo bem? Essa aqui, o pesado aqui, você lembrar dessa fórmula aqui lá do colégio, tá? Esse que é o pesado. Agora, vamos resolver um sistema de equações diferenciais, tá? Você tem a derivada do x é o x mais y. A derivada do y é o x menos y. No caso aqui, o x e o y dependem do tempo, tá? Eles têm um único ponto de equilíbrio dado por 0, 0. E para todo par de soluções xy, onde xy vai de R em R, vale limite de xt, yt, quando tende para infinito, é 0. 0, 0. Então, o que é ponto de equilíbrio, hein? Ponto de equilíbrio são os valores de x e y que zeram a derivada, tá? Isso aqui é ponto de equilíbrio. Então, para você fazer ponto de equilíbrio, devemos fazer xy igual a C1 e C2. Porque se o x e o y for igual a C1 e C2, a derivada do x vai ser zero e a do y vai ser zero. Tal que as derivadas sejam zeros. Por exemplo, o x poderia ser 3, inicialmente o y 4. A derivada do 3 é zero, a derivada do 4 é zero. Você vai ver que não vai dar certo, mas porque depois, na hora de resolver o sistema, não vai dar. Então, quando você quer que as derivadas sejam zeros, obriga que o x mais y e o x menos y tem que ser zero. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Vamos resolver o sistema. Esse sistema, gente, com todo o respeito que eu tenho para vocês, é um sistema fubá, fácil, extremamente fácil, tá? Você soma a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, fica 2x igual a zero, volta com o x, acha o y. Então, esse sistema, pessoal, é isso aqui, ó. O x é zero e o y é zero, tá? É um único ponto de equilíbrio, hein? O ponto de equilíbrio, você tem que zerar as duas derivadas fazendo y igual a constante. O único ponto de equilíbrio é 0, 0. Calma, essa primeira parte aqui está certa. Mas vamos ver se a segunda está certa. Porque se a segunda estiver errada, o problema não tem solução, não. O problema está errado. Quando tem o i, as duas têm que ser verdadeiras. Tudo bem? Então, agora é uma parte um pouco mais pesada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na primeira equação, eu vou isolar o y. Então, isolando o y na primeira equação, como é que fica, hein? Y passa o x para o outro lado, é o x ponto menos o x. Derivando o y, esse y do lado esquerdo aqui, fica y ponto, você deriva o x, fica x 2 pontos menos x. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esse y, tá bom? E vai jogar na segunda equação. Porque só vai ficar com x aqui, ó. Você vai pegar esse y
e vai trocar por x ponto menos x, e vai trocar o y ponto por x 2 pontos menos x, na segunda. Tá? Então, você vai fazer isso. Tá? Colocando na segunda equação, temos isso aqui, ó. X ponto menos x entrou no lugar do y ponto. X estava lá. Menos o y foi trocado por x ponto menos x. Esse menos aqui, ó, é o furacão Katrina. Ele muda o sinal do x ponto e muda o sinal do x. Tá? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai cancelar esse x ponto com esse x ponto. Tá? E deu uma equação do segundo diferencial de segunda ordem. Usa o polinômio característico. Equação característica. R2 menos 2 igual a zero. Não tem R aqui porque não tem x ponto. Passa o 2 para o outro lado. Aqui você vai ter que extrair as raízes quadradas, né? Mais ou menos, tá? Então vai ficar R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, a primeira raiz é raiz de 2, a segunda é menos raiz de 2. Raízes diferentes. Agora, super macete, hein? Você vai mandar o limite disso aqui e ver se dá 0, 0. Você não vai precisar de calcular o YT, hein? Você não vai precisar. Olha lá. Então, não precisamos de encontrar o YT. Vamos mandar o limite disso aqui, fazendo... E esse C aqui pode ser qualquer constante. Eu escolhi o C igual a 1 e o C2 igual a 0. Vou mandar o limite para infinito, hein? Olha lá. Mandando o limite de xt e yt. Eu não sei o yt, não interessa. Quando o x vai para infinito, quando você tem uma exponencial e o número que acompanha o t aqui é maior que zero, isso aqui vai para infinito. E o de cá não interessa. Infinito e uma coisa que não interessa é diferente de 0, 0. E ele falou aqui que é 0, 0. Então, ele falou uma coisa que ele falou falso, tá? Ele falou falso. A primeira está certa, mas a segunda não, tá? Porque o limite aqui, ó, não deu 0, 0. Tá? E por fim, vamos resolver uma equações em diferenças. Talvez você nunca viu isso na sua vida. Equações em diferenças parece um pouco uma equação diferencial normal. Então aqui é xt mais 2. No tempo, o tempo aqui é discreto, tá? Aqui é xt mais 1, xt. Então, a primeira coisa é montar a equação característica, igual àquela que a gente fez. Quem acompanha o R2 é 1, quem acompanha o R é o menos 1, e o número solto é 1. Então, vamos escrever a equação característica. Tá? Então, a equação característica é essa aqui. Fórmula de Bhaskara, tá? Menos B fica 1, o delta fica B2, que é 1, tira 4, menos 3. Você já sabe que raiz quadrada de menos 3 é 3i, tá? Então, essa sua fórmula vai ficar assim, ó. Meio, porque eu dividi aqui, ó, meio, e raiz quadrada de 3i sobre 2. Aqui, nesse tipo de equações em diferenças, você vai ter que usar o meio e o raiz de 3 sobre 2. O mais ou menos você não usa, não. O meio eu chamo de H. E o raiz de 3 sobre 2 eu chamo de V. Aí eu tenho que fazer um sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, olha lá. Vamos fazer isso. Ó. Aqui eu ponho o H na horizontal e o V na vertical. O H é meio. O V é raiz de 3 sobre 2. Você vai ter que descobrir esse tamanho aqui, ó, que você vai chamar R de rato, e esse ângulo aqui. Para descobrir o R de rato, você usa o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos usar o Pitágoras. Então, o R ao quadrado fica meio ao quadrado é 1/4, raiz de 3 sobre 2 é 3/4, aqui dá 4/4, que dá 1, o R é 1. O R sempre é positivo. Agora nós temos que descobrir o ângulo θ.
Aí você vai ter que lembrar de aquelas músicas 1, 2, 3, 1, 2, vamos outra vez, negócio assim, de seno e cosseno. Então, vamos usar aquele negócio que a gente viu, você deve ter visto no colégio. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, meio, dividido por 1. E o seno é o cateto oposto, dividido por 1. O ângulo que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2 é o π sobre 3. Tá? Então você já sabe o R e o θ. Agora nós vamos jogar na fórmula, né, da equação. A solução geral é uma fórmula que você tem que saber. R elevado a t, C1 cosseno de H, né, de θt, mais C2 seno de θt. Então esse 1 aqui é o R. Esse π sobre 3 aqui é o θ. Então o R entra aqui e o θ entra aqui duas vezes. 1 elevado a t é 1. Beleza? Então a sua solução geral fica sendo quanto, hein? Fica C1 cosseno de π sobre 3, t mais C2. Agora, ele está falando isso aqui, ó. Ele está falando que, olha lá, que esse limite existe. Para esse limite existir, porque quando você põe cosseno, se você não põe um número zero aqui e não põe um número zero, as funções ficam oscilando. O limite não existe, fica oscilando entre 1 e menos 1. Para esse limite existir, obriga que o C1 seja zero e o C2 também seja zero. Tá? Então, os dois sendo zero, o x de t é zero. Tá? O x de t é zero. Então, a segunda parte está falando que o x de t, a única solução tal que o limite exista é para quando é zero. Então, essa aqui, ó, também é o quê? É verdadeira. Tá? Beleza, gente?